eu vou juntar aqui, porque tem o mesmo perfil aqui. O que existe de comum entre cristãos e judeus? Tem alguma coisa em comum? Muita coisa em comum. Como é o ritual de abate judaico de animais? Ainda existe? Ainda existe isso. Existe diferença entre hebreu e judeu? Existe. E outra, qual a maior celebração religiosa dos judeus e como funciona? Ok. Ótimas perguntas. Vamos começar pelo o que há em comum entre judeus e cristãos. Há muito em comum. Por exemplo, quando você come a Santa Ceia, na realidade você está fazendo uma cerimônia semelhante à cerimônia de Páscoa. Durante a noite da Páscoa, nós partimos o pão e tomamos o vinho. Jesus fez isso, está relatado em todos os evangelhos. E quando nós fazemos ceia, nós estamos fazendo também parte da Páscoa. Lá na Páscoa se comia o cordeiro. E na ceia nós lembramos o derramar do sangue do cordeiro. Então, começa por aí, coisa mais básica que tem. Tá? Nós temos outras coisas. Por exemplo, nós temos o domingo, que celebra o dia do Senhor. Da onde veio a ideia do domingo? Veio do sábado, gente. Isso não nasceu à toa. Isso foi uma reinterpretação do sábado. Nós temos muitas outras coisas, por exemplo, as orações que se fazem nas igrejas, principalmente as orações que a gente repete. Quais são as orações que a gente repete? Não temos muito, né? Mas nós temos o Pai Nosso. Gente, se vocês lerem o Pai Nosso, ele é muito semelhante a uma outra oração judaica que se chama Kadish. Kadish é uma oração que se diz para o morto. Quando, por exemplo, o meu pai morreu, lá no cemitério, eu digo uma oração. E essa oração é quase idêntica ao Kadish. Tá bom? Então tem muita coisa no cristianismo e no judaísmo que é semelhante. Vou dar outra dica para vocês no mundo católico, por exemplo. Vocês já viram a roupa do sacerdote católico, aquela roupa do bispo ou do papa? Aquilo ali é uma cópia da roupa do sacerdote, do sumo sacerdote. Você já viu o solidel, aquele chapeuzinho? O que é? É o quipado judeu. Então nós temos muito em comum entre o cristianismo e o judaísmo. Não há como separar, não existe cristianismo sem judaísmo. Abate de animais. Obviamente nós não temos mais o sacrifício de animais, mas nós temos as ordenanças de como comer e o que comer. Por exemplo, está escrito que não podemos comer a carne com sangue. Então o sangue tem que ser retirado da carne. Em primeiro lugar, o animal tem que ser degolado. No meio do povo judeu, não se mata animal com choque ou com tiro. Se degola ele, de alguma forma. Pode ser por espadas, que vem de baixo, ou pode ser realmente uma pessoa ir degolar. Por que a importância disso? Porque esse animal tem que ser pendurado e o sangue tem que escorrer. O povo de Israel não come carne com sangue. Você pode até comprar carne com sangue, mas na tradição diz que você tem que preparar a carne e tirar o sangue dela. E outra forma para tirar o sangue que eles fazem é colocar na água com sal. Isso ajuda a sair o sangue, mas isso também destrói em parte a qualidade da carne. Tá? Mas até hoje isso é praticado. Por exemplo, não se come queijo com carne, leite com carne. Lá tem o McDonald's, tem o, como é que chama o de vocês lá? Ó, tem o McKosher. É o kosher, né? McDonald's kosher. Eles não misturam, por exemplo, o boi, a carne do boi, com o produto do boi, que é o queijo. Não, que é o do leite, né? Isso. É azul, né? McDonald's azul. Eles não misturam. Legal. Existe a diferença entre hebreu e judeu? Sim, existe uma diferença porque o termo hebreu é um termo genérico, ou seja, os islâmicos também são hebreus, em parte. Tá? Por quê? Ismael era hebreu. Como é que se diz? Esaú também era hebreu, mas ele não é judeu. E depois existe um outro termo que é israelita. Qual é a diferença entre hebreu, israelita e judeu? Então nós temos o primeiro termo. Hebreu inclui todos os descendentes de Eber, que inclui também os povos árabes. Depois nós temos os israelitas, ou seja, todos aqueles que são descendentes de Israel, de Jacó. E nós podemos incluir nesse aí todos os judeus. Todos os judeus são israelitas também. Eles também são hebreus. Mas aí, debaixo disso aí, dos israelitas, nós temos os israelitas do povo de Israel do norte e temos o povo de Israel do sul,
são os judeus. Do norte são as 10 tribos. E do sul, 2 tribos. Tá? E aí eles vão para o cativeiro, os israelitas vão para o cativeiro, os judeus ficam. Parte dos israelitas que sobrevivem também se juntam aos judeus e aí formam o que a gente chama de judeu, de uma forma genérica. Religião judaica, só para separar um pouquinho. Religião judaica não existia até a época de Esdras e Neemias. Antes, todos eram israelitas ou hebreus. Quando chega Esdras e Neemias, eles vêm com a estrutura religiosa que eles criaram lá na Babilônia. Então, aí começa a religião judaica. Começa a se formar o princípio da religião judaica. Ainda não era judaísmo. Quando é que se torna judaísmo mesmo? Com os macabeus, os asmoneus, ali no 2º século, onde eles começam a criar uma série de regras, inclusive regra de conversão e de imersão para poder fazer a purificação. Aí começa o que a gente conhece hoje como judaísmo. Legal. Os macabeus, eles, na revolta dos macabeus, eles restauram o sacrifício e os rituais do templo. Hoje, entre os judeus ortodoxos, existe a expectativa de restauração? Não. Do sacrifício e dos rituais? Nenhuma expectativa de volta dos sacrifícios rituais é considerado desnecessário, porque as orações substituíram os sacrifícios. Nós temos as orações da manhã, da tarde e da noite, tá? E aí surgem sinagogas. Existem, sim, algumas linhas radicais dentro do judaísmo, principalmente entre os colonos, que de vez em quando ameaçam fazer sacrifício e tudo mais, mas eles não são aceitos no âmbito geral do judaísmo ortodoxo e ultra-ortodoxo.